Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, no Evangelho, continuando a introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Já estamos no item 17. E depois a Malvina vai fazer a nossa oração, e depois nós vamos continuar o estudo do livro Céu e Inferno. Então, pode começar? Pode começar para nós. Tá bom, então. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Celular aqui direito. É quase a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E então pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços, em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade, para se expungir do mal e praticar o bem. Capítulo 18 agora. É disposição natural em todos nós de nos apercebermos muito menos dos nossos débitos do que dos de outrem. Diz o Evangelho: vedes a palha que está no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, item 9 e 10. XIX. Seus médicos são... Malvina, Oi? quer falar um pouquinho sobre essa coisa da gente ver o defeito do outro? Pode falar, Márcia. Não, estou perguntando se você quer comentar, falar alguma coisa. Não, eu quero ouvir de você. Bonitinha. É interessante, né? Olha só, como que é praticamente a mesma coisa, né? Que está no Evangelho, que Sócrates fala, que naturalmente nós temos a tendência, né? É a disposição natural nossa, perceber muito menos os nossos defeitos do que os dos outros. E aí no Evangelho está dizendo isso: vedes a palha, vedes o cisco, né? No olho do vosso próximo, mas não vedes a trava no vosso. Então, e normalmente também, né, Malvina, quando a gente comenta um defeito de alguém, é porque meio que com certeza nós temos esse defeito, senão a gente não ia enxergar, né, tão bem aquele defeito, né? A gente sempre ouve falar isso, fala assim, não, como é que é? Não fale do que está cheio o seu coração. É sempre uma coisa, quando você fala, é porque você está saturado em você mesmo. Aquilo está totalmente em você, né? Exatamente. Então é isso. E o mais incrível, né, que Sócrates falava isso, né, 500 anos antes de Jesus, né? Então, antes de Jesus, você vê? Né? Então, é algo assim, realmente. Então, continua, amiga. Oi, Rosalba. Boa noite. Bom, capítulo 19, né? Seus médicos são mal-sucedidos, tratando da maior parte das moléstias que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado,
Impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência, com ou lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. Continua, Márcia? Continua, dá para terminar hoje, né? Tá, capítulo 20 agora. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel. Sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitando apenas por uma fração mínima da humanidade, somente o Espiritismo resolve nossa questão, que se encontra explanada aqui adiante nos capítulos 2, 3 e 4. Capítulo 21. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que desconhece até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates, dizendo: tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras, senão procuremos, senão a verdade. Senão, está certo, procuremos, senão a verdade. Cuidemos de instruir-vos, mas não nos injuriemos. É assim aos seus contraditores de boa ou má fé. Revive hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que eles ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. As grandes verdades sempre acabam gerando algum tipo de pessoa, né, que vai defender a ideia, vai encontrar aqueles que não têm nenhum interesse que aquela ideia prevaleça, o interesse pessoal, né? Porque os sistemas, eles se estratificam, vamos dizer assim, em camadas de poder, né? Toda a estrutura, vamos dizer assim, de administração da sociedade, ela vai, todo o conhecimento que a humanidade vai adquirindo, considerando o nosso estado de evolução, vai sendo utilizado para dar poder, né,
as pessoas. Então, quando vem alguém e questiona aquele conhecimento, tem um grupo que está se beneficiando daquilo, né? Já existe, às vezes, estruturas antigas, padrões que já foram criados, raízes, né? Então, imagina o paganismo, com seus templos, com seus deuses, com tudo isso, o quanto de dinheiro que isso não girava, poder daqueles sacerdotes também, enfim, de tudo, né? Então, quando vem uma pessoa como Sócrates e começa a questionar, a trazer coisas novas, ele é considerado, então, né, como diz aqui, né, é um infiel, ele é considerado uma pessoa impiedosa, né, que não Porque, tem Deus Márcia, dentro dele. Hã? Márcia, ele era muito à frente do tempo, né? Sim, Você vê muito antes de Jesus, o homem 500 anos antes. já falava tanta coisa. Eu, cada vez que eu leio alguma coisa que tem Sócrates e Platão, eu fico assim, Sim, admirada. não é? Porque, É muito assim, lindo. tanto que Sócrates é quem realmente é considerado o pai da filosofia. Os, os que vieram antes deles, que eles chamam de filósofos pré-socráticos, eles, na verdade, são considerados mais assim, tipo mestre, professor, mas não um filósofo. Né? Então, a filosofia nasce com Sócrates, porque o raciocínio que ele vai construindo, que ele elabora, é muito bem elaborado, né? Ele é perfeito. E quem são essas almas, né? Ele, Platão. Essas almas são precursores de Jesus, né? Aqueles que vieram Com certeza. com esse objetivo, né, amiga? Então, você faz a nossa oração? Faço sim. Vamos então, boa noite a todos. Nesse instante, venho te pedir, Jesus, que nos abençoe, nos ajude nesse momento a compreender cada vez mais a sua doutrina que é tão maravilhosa. Jesus, te peço por todos aqueles que nesse instante estão em sofrimento, leva, Senhor, as suas bênçãos e a tua piedade a todos eles. Peço por aqueles que estão nos hospitais neste momento, leva, Senhor, a cura, a fé e a esperança a todos. Também peço, Senhor, por aqueles que estão nas ruas, nos locais onde está frio neste momento, leva, Senhor, pessoas para amparar esses nossos irmãos que estão em sofrimento, com frio, com fome, desamparados. Jesus, nesse instante eu peço por todos aqueles que já se foram, que sejam socorridos, levados para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, e que todos, Senhor, sejam recebidos por Ti, que a Tua caridade e o Teu amor seja com todos eles. Peço, Senhor, pelos lares dos idosos, pelas creches, os orfanatos, os presídios, e também, Senhor, peço por aqueles lares que têm pessoas enlouquecidas, obsidiadas, que eles possam receber as tuas bênçãos e todos compreender o que estão fazendo neste mundo e aprender, Senhor, para poder se melhorar, se dar melhor com as suas famílias. Que a tua luz, a tua paz, a tua misericórdia seja nesses lares. Senhor, peço por aqueles que suicidaram, aqueles que tiraram a vida dos seus irmãos, que o teu perdão, Jesus, a tua piedade seja com todos. Nesse instante, Jesus, eu peço por todos aqueles que foram acidentados no dia de hoje, do final de semana para cá,
Leva, Senhor, a cura, leva a saúde a essas pessoas, que as famílias estão sofrendo muito nesse instante com os seus entes queridos. Leva, Senhor, o teu amor, a tua paz e a tua energia do bem. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, por tudo que fizestes por nós. Que a espiritualidade amiga, o nosso guardião, sempre esteja conosco. E tu também, Jesus, que é o nosso mestre, irmão e amigo. Seja conosco, hoje, agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Malvina. Obrigada eu. Oi, Rosalva. Tudo bem, mama? Oi, Márcia. Oi, Agora Rosalva, eu tô boa. Ei, também Malvina, tá estou aqui. boa? Melhorou, meu Israel, amorzinho? Eliseu, tudo bem? Então, A Eliseu, Júlia tá Paulo aí também, não Paz. tá, Júlia? tá. Tá Júlio, Israel, Eliseu. Boa Turminha. noite, tô aqui, Rosalvo. O Tá Israel aí. também é pedra 90, viu? Ele é fiel. O Israel Fiel está todo dia escudeiro. também. Malvina Boa noite a também. todos vocês aqui do Boa Eliseu, noite. meus O amores. O Eliseu já chegou em Porto Velho, Ah, né? isso que eu ia perguntar, se ele já tinha chegado. Já. Você E veio meu de amigo Alaô, jegue? como Você é que tá? demorou demais. Eu nem estou contando o calor, todo mundo olhando. Nossa, tô derretendo aqui, eu tava morrendo de frio, agora eu tô morrendo de calor. Nossa. Então vamos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Uhum. Boa Queridos, noite. então vamos continuar, né? Boa noite. Nosso estudo. Nós estamos continuando aqui o céu e o inferno, né? Tá calor aqui em Porto Velho, mas assim, meio que, né? Para quem acha que o inferno é quente, se o inferno for quente, né? Ai, Senhor amado. Esse povo que vive lá no nosso lar, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Nós estamos O Rio aqui. é quente também. O Rio também é quente, né? O Rio é quente, né? Mas Amanhã está programado aqui, é muita chuva. é, É. amém, Jesus. Que aqui não, aqui está programado, é muito sol e muita poeira. Enfim, né? Nós estamos falando justamente sobre isso, né? Sobre as punições, penas futuras, né? Que no céu e inferno. Sempre lembrando, né, que são 5 obras básicas, né, da doutrina espírita. E todo espírita tem que saber, assim, de costas, quais são as obras básicas, né? Então, vamos lá, o Livro dos Espíritos, Livro Livro dos dos Médiuns, Médiuns, Evangelho, Evangelho, Céu e Gênesis. Inferno e Gênese, né? 5. O Livro dos Espíritos, então, ele é dividido em 4 partes, e Kardec desenvolveu cada uma dessas partes. E quando ele fala lá no final das penas e consolações, ele, então, escreveu esse livro inteirinho, só com relação à 4ª parte. Então, vamos lá. Nós estamos vendo a primeira parte ainda do Céu e Inferno, capítulo 7º. As penas futuras, nós estamos no 19º item. Tá certo, meus amores? Então, vamos lá. 19º item. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Então, tem espírito que ele, vamos dizer assim, abusa da liberdade, abusa do poder que tem. Nós vemos isso no dia a dia, né? Nós vemos pessoas que abusam do próprio poder, né? Então,
essas pessoas começam a sentir um prazer quando elas geram o mal, quando elas conseguem impor a sua vontade, quando elas se tornam opressoras de alguém, de um grupo, às vezes da sociedade. Então, então é o orgulho, né? Porque o orgulho ele está relacionado com o poder. Então, conforme a pessoa vai sentindo esse poder, ela então passa a sentir prazer em oprimir, não é? Então, existe um grupo X de pessoas que, quando elas, numa comunidade pequena, que é um número X, né? Sei lá, essas pessoas vivem em harmonia. Mas, quando ultrapassa um número, quando esse número cresce muito, rapidamente aparecem aqueles chamados líderes, aqueles melhor dotados, aqueles que começam a tomar as decisões né? E começam a gostar de tomar as decisões, começam a resolver tudo mais rápido, né? Conforme eles acham que deva ser. E logo, logo eles descobrem que eles conseguem, algumas pessoas mais frágeis começam a acreditar, começam a entregar para essas pessoas, delegar poderes. Isso começou nas comunidades antigas, né? Lá atrás. Não, tá, você resolve aí para mim. Ele resolvia. Aí depois ele percebia que aquilo gerava algo interessante para ele. Então, ele começou, essas pessoas começaram a se impor, né? Começaram a cobrar por isso, por aquilo outro, né? Os mais fortes começaram a dominar os mais fracos, numa comunidade grande. Então, por isso que nós temos que trazer isso para o nosso tempo, nas instituições, né? Quando o grupo é muito grande, isso também começa a acontecer. Aqueles que detêm o poder começam a sentir prazer em mandar, em definir, em colocar regras, e aí vão aumentando as regras, porque as regras lhes dão poder, né? Então, alguns se obstinam no mal, porque começam, então, a sentir esse prazer de fazer o mal, ficam viciados nisso, porque é algo que cada vez eles vão querendo mais e mais, nunca tá bom, né? Então, o que o Kardec fala para nós, né? Esses que se obstinam no mal, nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento, né? E, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Contumácia ele está condicionado a fazer sempre aquela mesma coisa. E a jactância, apesar dele não querer se submeter a nenhum outro poder, chega um momento que ele descobre que existe sim um poder superior, mas isso só vai acontecer pelo sofrimento. Porque pela razão, ele não vai mais tomar decisões adequadas. Por quê? Porque ele cristalizou em si mesmo o centro das suas emoções. Então, o interesse dele todo está em sentir prazer. Então, chega um momento que a lei de Deus suprime o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, nós não temos ele por tempo indefinido, não. Quando a pessoa começa a usar o livre-arbítrio para o mal, chega um momento em que o livre-arbítrio dela é suprimido.
E então ela entra na espiral do sofrimento. Então, ele continua aqui, desde que se manifestem os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. O que é o arrependimento? Arrepender, né? Quer dizer, pender para um outro lado, mudar a direção, virar, né? Mudar o sentido e a direção da vida. Isso que é o arrependimento. Quando ele se arrepende, então ele passa a sentir esperança, a ter um pouco de esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Então, a lei do progresso nos pegará, mais cedo ou mais tarde. Nós podemos avançar pelo conhecimento, claro, cometendo erros, os erros normais do processo de aprendizagem, né? Aquele sofrimento próprio de quem está aprendendo, que passa a noite sem dormir, às vezes para estudar e tal. Então, dentro desse processo, nós vamos num ritmo adequado, né? Mas quando a pessoa permanece estacionária, então, em algum momento, vem uma tsunami, né? A lei do progresso pega, e aí vem a dor da expiação, porque até então eram dores provacionais, né? Que as nossas dores são de provas normais, né? De ter que estudar, de estar num mundo em que nós temos tribulações, problemas, mas acontece que às vezes nós vamos cristalizando tanto o coração, tal, que nós precisamos de sacudidas, né, da própria lei. Então, 20º, quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda, o seu guia, que por eles vela na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, e bem assim de espreitar-lhes os movimentos da alma, com que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente, e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, e nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, conseguintemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências, por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Então, uma das coisas que o espírito começa a dar mostras de que ele está na fase do arrependimento, então, ele permanece ali, né, naquela faixa vibratória, sempre fazendo mal, sempre ensinando as pessoas a se tornarem obsessores, criando hostes de obsessores, crueldade e tal. Mas só que, então, ele sente sempre esse prazer, vai sentindo esse prazer. Só que chega um momento que ele para de sentir prazer. Ele não sente mais. Ele começa a sentir tédio. Nada daquilo que ele fazia que lhe dava
sensações que lhe dava adrenalina, não dá mais. Então, ele começa a sentir um tédio. E o seu guia percebe. Na hora do tédio, ele começa a parar para refletir. As pessoas vêm chamar ele para determinadas coisas, ele já não quer. Isso acontece conosco também, né? Guardadas as proporções. Vamos imaginar aquilo que nós gostávamos muito de fazer lá na adolescência, sair e tal, coisas assim, festa. Depois de uma certa idade, ou mesmo depois que nós vamos tendo outros afazeres que vão nos trazendo também responsabilidade, noção de dever, e sentindo também a alegria que cumprir os deveres traz e tal, aqueles ambientes já não chamam mais a nossa atenção. Às vezes nós temos que ir, né, não é, em alguma coisa assim, por uma questão social, compromisso social, mas nós vamos mais por uma obrigação, às vezes, do que por desejar mesmo estar ali, né? Então, esses espíritos também renitentes no mal, isso acontece, chega o tédio por aquilo, né? Então, né, eu já falei, né, recentemente, acho que na última reunião, não sei, sobre o livro Libertação, de André Luiz, que é uma experiência a primeira experiência do André Luiz é na região das trevas densas, né, das trevas mesmo. E então, tanto que eles têm que se preparar muito antes de ir para lá. Tem uma senhora chamada Margarida, que ela sofre uma obsessão muito grave, ela já está perto de morrer mesmo, porque o obsessor dela, chamado Gregório, que é um chefe de uma organização dessa região das trevas, o Gregório, ele comandava um grupo de espíritos obsessores e eles tinham lá, assim, verdadeiras estoques, né, de ovoides, que eram espíritos que perderam a forma humana e ficaram naquela monoideia. Então, eles se tornaram uma espécie de um ovo mesmo, que fosse uma semente. Então, eles usavam esses ovoides, e usam até hoje, colocando em determinados centros nervosos da pessoa, para aquele ovoide ficar sugando a energia como um parasita, e a sensação que o ovoide tinha, ele acabava passando para a pessoa enlouquecia. Essa Margarida, ela tinha vários ovoides na cabeça, e era o Gregório que fez isso. Então, a mãe do Gregório recorre a esse grupo de Nosso Lar, porque ela percebeu, ela está em altas esferas, que ele estava sentindo tédio já. Ela percebeu o tédio nele. Então, ela fala para eles, olha, meu filho tem momentos em que ele fica pensando se tudo isso vale a pena, né? E já faz uma eternidade que ele está nessa vida. E então, é esse momento que eles se aproveitam, né, para poder, ela se aproveitava para induzir mais ideias, e enfim, o livro é fantástico, mas chega um momento em que o Gregório, ele mesmo se arrepende, né? Ele se arrepende. Quando ele se arrepende, porque também não basta arrepender. O arrependimento é o primeiro passo, como nós vimos, não é? É arrependimento, são 3 passos: expiação e reparação. Quando ele se arrepende, ele entra num estado de uma espécie de um coma, né? Ele adormece e entra numa espécie de estado de coma, e como muitos espíritos ficam mesmo, né?
Então, ele é recolhido para uma dessas câmaras, como nós vemos em nosso lar, que tem, e ele, então, sabe-se lá quando que ele iria acordar desse coma, né? Mas, pelo menos, ele estava, o livre-arbítrio totalmente tolhido, né? Numa situação que ele não poderia mais fazer mal a ninguém, e aí, talvez, lá, sabe-se quando ele acordasse, ele ainda ia sofrer muito, para depois começar a pensar na reparação, né, do que ele deveria fazer. Então, é isso que ele fala, né, que persistindo no mal, sofrerá as consequências, por tanto tempo quanto durar a persistência. É o caminho da volta, aquilo do filho pródigo, né? Lembra da parábola do filho pródigo? Que ele resolve pegar a herança dele, né? Pega a herança que ele tem, e ele, então, fala, bom, eu vou pegar aqui minha herança e eu vou gastar, eu vou sentir prazer, eu vou viver a vida do jeito que eu acho que tem que ser, esse negócio de trabalhar, né, para mim e tal, e vai. Mas chega lá na frente, ele vai perdendo, 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 chega um momento que ele também começa a sentir um tédio, né? Só que aí ele tem que voltar para casa, ele tá comendo com os porcos, não é? Lembra? E a lavagem dos porcos, tanta fome que ele passava. E aí, então, ele resolve retornar à casa do pai dele para pedir para ele ser um servo. Ele achava assim, não, filho eu não posso ser mais, né? Então, eu vou ser um servo do meu pai. Só que não adiantou ele pensar assim, eu quero voltar para a casa do meu pai, voltou. Ele estava longe da casa do pai. Então, ele teve que fazer todo o caminho da volta. Só que quando ele volta, quando ele foi, ele estava calçado, ele estava com roupas, com agasalhos, com dinheiro, né? Tudo isso que ele foi gastando. Quando ele volta, ele está descalço, sem dinheiro, tem que ficar mendigando pelo caminho, tem que ficar comendo fruta, sabe-se lá o quê, né? E o pai só vai encontrar com ele quando ele chega na porta da aldeia, né? Vamos dizer assim, na entrada da aldeia. Quando ele chega ali, o pai dele sai correndo e vai abraçá-lo. Porque havia aquela regra que o filho que abandonava a família, ele não poderia mais voltar e ele sofreria graves sanções da comunidade. Mas aí o pai corre, o abraça e o traz com ele, né? Então, vocês conhecem, mas até ele chegar ali, vejam o quanto ele amargou, né? Já o outro que ficou com o pai, não. O outro, inclusive, foi reclamar, né? Eu estava aqui o tempo todo com o senhor, tal, agora chegou esse daí, e foi, e aí agora o senhor ainda manda matar o bezerro, né? O cevado lá, que é o melhor, dá uma festa, coloca o anel no dedo dele. E aí o pai explica, mas você sempre esteve comigo. Você nunca passou fome. Você sempre trabalhou o período normal. O teu irmão não. O teu irmão lá, muito longe, perdeu tudo, passou fome. Veja, está todo ensanguentado aí, olha os pés dele, né? Então, você ficou comigo, você desfrutou de tudo o tempo todo ao meu lado. Então, aquele filho que estava indo naquela linha, né? Um pouquinho egoísta, né? Fala a verdade. Bom, vamos ver
a observação aqui de Allan Kardec, né? Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal, sob a condição de ulterior arrependimento. Então, a pessoa, não, eu vou ficar aqui, aí depois eu me arrependo. É igualzinho a gente vê as pessoas falando assim, não, na próxima encarnação eu resolvo isso. Nessa eu não vou resolver. Não é que a gente reencarna, então pronto. Aí na próxima eu vou resolver isso. Aí eu falo, aham, tá bom. Tu vai ver como é que tu vai resolver. Como é que vai ser fácil para você resolver isso na próxima, né? Então, o que ocorre? Primeiro, porque o espírito inferior não se apercebe do termo da sua situação. Então, quando a pessoa começa a sofrer, parece que é eterno. Ela acha que não tem fim. Por isso que o Dante Alighieri, né, quando falou do inferno, falava que era eterno, né, uma coisa que não acabava. Acaba por compreender a sua situação. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar. Sabe-se lá em que momento André Luiz fica 8 anos numa região de sofrimento, no umbral, nem era trevas, umbral. Umbral, o que é umbral, né? A característica do umbral é onde estão as consciências culpadas, as pessoas que sentem culpa. Na verdade, essa é uma culpa inconsciente, né? Muitos já estão arrependidos, certo? Mas até que ele realmente se quede, né? Se quede humilde, se dobre com humildade, até então ele vai ficar ali. Não adianta, né? Acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz. Finalmente, que o sofrimento será intérmino se ele próprio não lhe der fim. Então, chegou o momento que o André Luiz ajoelhou e rezou. E pediu a Deus, né? Pelo amor de Deus, né? E ele orou realmente, né? Com humildade. Nessa hora, ele começou a enxergar. Aí ele viu Clarence, né? Que estava sempre ali perto dele. Ia lá, tentava falar com ele, mas não adiantava, porque ele não ia. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis, ou seja, né, o inferno eterno, é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, o homem interesse em converter-se ao bem, para ele sem proveito. Diante dessa lei, cai também a objeção extraída da presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ela tomará a boa ou a má estrada. Sabe que ela será punida se fizer o mal, mas sabe também que tal castigo temporário é um meio de fazê-la compreender o erro, cedo ou tarde, entrando no bom caminho. Pela doutrina das penas eternas, conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, que está previamente condenada a torturas infinitas. Isso, se você considerar o inferno. Então, se Deus já sabe que a pessoa vai cometer esses erros, não é? E aí ela vai para o inferno, então ele já condenou ela desde que ela nasceu, né? A tortura infinita. Então, isso não condiz
né, com a bondade de Deus. Então, nós vamos lembrar também o seguinte, ó, que aqueles que optam pelo mal, pela perversidade, quando eles se arrependem, quando eles expiam, né? Expiar significa colocar Deus para fora, né? Ex, botar para fora, né? E pie significa Deus. Então, expiar é a ação de colocar Deus para fora de si mesmo. Né? Isso que é expiação. É a compreensão das coisas. Quando a pessoa consegue colocar Deus para fora através do sofrimento, né? Ela sente uma urgência de reparar os males que ela causou. Então, vamos voltar para a parábola lá do filho pródigo, né? Vamos pensar, aquele que estava evoluindo ali pelo conhecimento, ele estava num processo lento, tal, e estava, vamos dizer assim, num patamar X, né, de evolução. O irmão dele afundou na lama, ficou lá, tal. Aí o irmão dele se arrepende, lá, aí expia, né, volta, coloca Deus para fora, chega, pede perdão ao pai. Quando ele volta, nós temos que imaginar, o pai colocou o anel no dedo dele novamente. Então, nós temos que imaginar que eles estavam na mesma faixa evolutiva. Então, é interessante, é um caminho que ele seguiu. Mas, por mais que ele tenha, vamos dizer, durante um longo tempo, ele ficou meio que aquela pessoa que regrediu com relação ao irmão, né? O irmão subiu e ele só desceu. Só que chegou um momento que ele deu um salto quântico. E aí ele alcançou o irmão. Entendeu? Então, é meio assim que funciona. Vamos lá. Acho que dá para ler mais um. 21º. Ninguém está falando nada, né? Seriedade. 21º. A responsabilidade das faltas é toda pessoal, da pessoa. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Aquela história, né? Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Não é? Esses dias eu estava saindo muito apressada de um local, de carro, né? Aí, saindo por uma garagem, assim, aí eu tive que parar, porque eu estava saindo numa via, na expressa aqui de Porto Velho. Aí alguém bateu no vidro. Aí eu olhei, era um senhor, né? Aí depois eu olhei e eu vi umas crianças com ele, um sol, que você não tem noção. Só que eu estava dentro do carro, com ar-condicionado, e eu não tinha nem um centavo comigo, nada, dinheiro. Sempre eu gosto de andar com dinheiro trocado, né? Sempre, mas às vezes não tô. Aí eu baixei, aí eu fiquei pensando, aí eu baixei o vidro, aí ele contou a história dele, começou a falar rápido, porque sabia que tinha que falar rápido. Aí eu falei, não, o senhor pode falar devagar, mas eu sei que está solta. Aí ele contou da esposa que estava no hospital aqui em Santa Marcelina, com câncer, que ele veio não sei de onde, que então, aí contando. As crianças, as crianças bem vestidinhas, bem limpinhas. E aí eu falei assim, senhora, eu não tenho nem o dinheiro, o senhor tem Pix? Tenho. Aí eu passei um Pix para ele. Mas aí eu ainda me senti incomodada, sabe? Que eu ainda podia fazer mais. Aí eu peguei e falei assim, eu vou dar para o senhor o endereço de uma instituição que eu coordeno. Onde o senhor mora? Ele falou onde que ele morava.
lá no bairro São Francisco, lá na Zona Leste. Eu falei, o senhor mora do lado da Zona Leste? Ele falou, sim. Eu falei, então já está bom, porque aí eu peguei, fui atrás de uma caneta, atrás de um papel, não tinha nada, tinha só a única coisa que eu tinha era um recibo, eu fiz um exame, sabe? E aí, sabe aquele recibo que a gente recebe para depois pegar o exame? Só tinha aquilo. Aí eu falei, vai lá, eu dou meu nome, eles vão me dar, né? Aí eu peguei e escrevi atrás o endereço, o telefone, meu telefone, tudo, né? Para ele ir lá para a instituição, para ser melhor atendido, né? Institucionalmente. Mas eu fiquei assim, sabe, naquela. Eu vi que era família, tal, podia ter só deixado dinheiro, mas eu falei, não, gente. E eu tinha um compromisso, aí eu fiz isso. Então, o que acontece, né? Mas quantas vezes, né, que nós passamos ao largo, porque não temos como parar, não temos como fazer aquilo outro. Então, por exemplo, isso foi sábado, e eu não sei, foi sábado, se eu pedi para ele hoje lá, eu ainda não chequei para saber se ele foi, né, se ele foi ou não foi, né? Mas aí eu fiquei orando para ele ir, né, por causa das crianças, tudo. E então é isso, né? Porque supondo que ele foi, beleza, ele foi atendido, não sei o quê. Se eu não tivesse dado o endereço e tal, tudo que acontecesse para ele, eu teria uma responsabilidade, porque eu tinha como atender, eu tinha um instrumento na minha mão, não era uma pessoa que não tinha, eu tinha, né? Eu tinha para onde encaminhar ele. Aí o que ocorre, né? Se ele foi, se ele não foi, aí já dependia dele também, né? Eu fiquei torcendo para ele ir. Então é isso. Se nós temos condições de fazer, nós temos que fazer. Não é? Então é isso, né? Porque, como ele diz assim, ó, todo mal que a gente dá origem, se for provocando pelo nosso exemplo, você escreve um livro pornográfico, por exemplo, cheio de coisas horríveis. Quem lê aquele livro, né, se enveredar por um caminho, não é? A pessoa tem responsabilidade, não é? Outros ensinando coisas terríveis, como a gente sabe que tem, né? E quando você pode fazer o bem e não faz. Ele continua assim. Assim, o suicida, por exemplo, é sempre punido. Mas aquele que, por maldade, impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Porque existe um crime que se chama, na nossa legislação, induzimento ao suicídio, né? Aliás, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Que é a oração, né, que nós devemos fazer pelos suicidas. Não devemos chamar muita atenção para o tema, hoje já se sabe, né? Que quanto mais você fala, é pior, né? Então, no Setembro Amarelo, essa coisa de ficar vestindo amarelo, ficar falando em suicídio, não é legal. É importante você falar de amor, falar de Deus, falar dessas coisas, né? Porque você pode lembrar a pessoa que é uma ex-suicida, que chegou o mês dela se suicidar. Então, hoje já o pessoal já está raciocinando mais dessa forma, mas é um mês que nós paramos para pensar mais nisso, né? Então, há pessoas que induzem outras ao suicídio, outras que induzem as pessoas a desejar morrer. Veja um idoso, por exemplo, né? Um idoso que está ali na família, e a família começa a... Ele não é mais útil, ele é aquela pessoa que é um estorvo. Então, às vezes, é comum
filhos e netos se apropriam, né, dos bens do idoso e começam, então, a criar situações, a falar coisas, e vai indo, a pessoa começa, às vezes, a perder a alegria de viver. Nós temos um idoso lá na nossa instituição, ele é uma família que está conosco, né, há décadas, a família dele, né? Então, ele começou a ser atendido enquanto família necessitada e vulnerável, né? E então ele até trabalhou um tempo lá e depois ele foi crescendo. Ele conseguiu, inclusive, fazer uma casa para ele. Nós ajudamos, ele fez uma casinha. Tá, foi tudo ótimo, né? Aí, tinha filhos pequenos, filhas. Então, aí, o que aconteceu com ele, né? Ele foi ficando idoso, até porque as pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade, elas envelhecem muito mais rápido, elas adoecem muito mais rápido. Mas ele tinha casinha lá, estava com a vida boa, sua aposentadoriazinha. Nós tiramos ele, aquela família, do estado de miséria, né? Promovemos. Só que aí ele ficou idoso. Os filhos cresceram. E aí as filhas também, largaram dos maridos, vieram para dentro de casa, trouxeram os filhos, né? E algumas trouxeram genros para dentro de casa. E aí, há exatamente 15 dias, né? Que eu atendi ele, né? Porque uma das pessoas que acompanham nós, que daí eles ficaram no grupo de idosos, eles vinham, ele e a mulher, eles vinham no grupo de idosos para dançar, para brincar, né? Aquele grupo de convivência. Mas por isso, de repente, pararam de vir, tal, e aí uma assistente social soube que ele estava sendo vítima de violência doméstica, né? E aí, enfim, aí chamou ele lá, foi lá, nós fomos conversar com ele, né? E a esposa dele expulsou ele de casa, a casa que ele construiu. Então, ele voltou para uma situação bem terrível, né? Então, diante de uma situação dessa, né, o que nós vamos fazer? Quais são as ferramentas que nós vamos usar, né, para pensar? E aí nós conversamos muito com eles e conseguimos encontrar uma solução. Foi ele, aí ele estava vivendo, ele e um outro idoso, 2 idosos juntos no mesmo lugar. Enfim, conseguimos lá resolver o problema. Mas pensando, né, como que é, né, a vida, né? Como que, de repente, né, uma pessoa que fez tudo pela família, entra numa situação dessa, né? E aí eu falei assim, nossa, falei para as meninas, voltou aquele estado de quando ele chegou aqui, né? Mas ele gosta tanto de lá que ele ficou bem feliz. Então é isso, meus queridos. Vamos parar para pensar, né? Nos nossos idosos, porque ele estava num estado tão lastimável que ele só falava em tirar a própria vida. Olha onde que ele chegou, né? Ele só falava isso, né? Depois desse atendimento, tudo, ele se encheu de esperança e tudo mudou. Mas a família, tudo que a família gostaria é que ele morresse mesmo, porque daí ficava com tudo dele mesmo, né? Então, é isso, né? Então, existe induzimento ao suicídio, às vezes não de uma forma direta, específica, mas a pessoa tem a mente fraca, né? Agora, esse que induz o outro ao suicídio, esse aí, como existem espíritos que obsediam a pessoa até que ela cometa suicídio, né? A maioria dos suicídios são
induzimento, ou de encarnados ou desencarnados, ou situações tão terríveis que se criam em torno, normalmente é a família que gera uma situação de dor na pessoa que ela chega nesse ponto. Então, meus queridos, nós terminamos, espero que vocês tenham gostado da nossa reunião hoje. Ninguém falou nada, todo mundo em silêncio. Eu vou pedir para minha mama, Rosa, fazer a nossa oração. Hoje dá para fazer, né, Rosa? Nós estamos em silêncio, porque nós estamos gostando do assunto. Estamos só escutando. Então, tá bom. Então, faz a nossa oração para nós terminar. Vamos fazer. Agradecendo a Jesus por esses momentos de reflexão, de estudo da doutrina, de introspecção, de análise dos problemas alheios em que a gente se coloca, envolvidos em problemas semelhantes. Nós viemos aqui, Jesus, vos pedir amparo e proteção para os idosos, para os incapazes, para as crianças abandonadas. Nós estamos assistindo tantas atrocidades, tantas coisas desagradáveis e cruéis acontecendo com a humanidade. Então nós viemos vos pedir, Jesus, tem piedade dos que sofrem. Fazei com que, Senhor, os corações sejam menos endurecidos. Lembrando, Pai, da nossa pátria, do que está acontecendo conosco, do que está em torno de todos nós, pelas injustiças, pelos maus tratos que tantos brasileiros têm sofrido, pela fome, pela escassez, pela falta de emprego, pela ignorância, a falta de segurança. Enfim, Jesus, aproximando-se o 7 de setembro, a independência do Brasil, nós viemos vos pedir, Pai, pela nossa pátria, por todos os brasileiros, por todos que estão sofrendo. Que Ismael possa vir ao nosso socorro, nos amparando, nos ajudando, e aqueles momentos de estudo e de reflexão. Se conosco nessa noite, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja.